Bom dia, galerinha, tudo bem? Continuando nossos estudos a respeito da análise combinatória, hoje a gente vai resolver questões de Enem e vestibulares. É o nosso segundo vídeo de resolução de questões a respeito de análise combinatória. Iremos abordar hoje principalmente a respeito do princípio fundamental da contagem e o arranjo simples, que na verdade são conceitos semelhantes na resolução das questões, certo? Primeira questão. Enem 2012. Essa questão ela comenta a respeito de um diretor que convidou 280 alunos do terceiro ano para participar de uma brincadeira. O objetivo dessa brincadeira era: você tinha que supor que existiam 5 objetos, 6 personagens, numa casa de 9 cômodos. Né? Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos desta casa. Então, assim, o objetivo da brincadeira é que o aluno acerte qual objeto foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo. Então, assim, desses 5 objetos, tem que acertar qual foi o objeto escolhido, qual foi o personagem que escolheu esse objeto e em qual cômodo ele foi escondido. Então, assim, todos os alunos decidiram participar e a cada vez que um aluno sorteado e dá sua resposta, aí vem o próximo caso esse aluno sorteado não acerte, certo? Porque assim, quando o aluno ele acerta, aí a brincadeira é finalizada e aquele aluno é declarado como vencedor. E assim, um aluno ele deveria dar uma resposta diferente das respostas anteriores. Não poderia dar uma resposta em que um outro aluno já tivesse dito, certo? Já tivesse colocado como sua resposta. Então assim, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por que há? Então assim, a questão nos diz aqui que o diretor tem certeza que um aluno acertará a resposta, acertará essa resposta. Enfim, ele acertará qual foi o objeto escolhido, qual foi o personagem e qual foi o cômodo. Por que o diretor sabe disso? Que um dos alunos irá acertar. Aí a gente vai realizar as contagens aqui para ver a respeito disso, certo? Primeiramente, assim, a gente vai utilizar um método aqui que é chamado de método da casa dos pombos, que a gente vai mostrar que o número de possibilidades diferentes de respostas é inferior à quantidade de alunos. Como os alunos não poderão dar respostas iguais, logicamente um deles irá apresentar a resposta correta. Como a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai contabilizar, né, pelo princípio fundamental da contagem, quantas possibilidades de respostas diferentes existem. Assim, são 3 escolhas, né, que cada um deve realizar. Primeiramente, ele tem que escolher o objeto, então são 5 possibilidades de objetos. Né? Em segunda posição, ele deve escolher qual é o personagem que pegou aquele objeto. Como são 6 personagens, então existem 6 possibilidades. E em terceiro momento, ele tem que dizer qual foi o cômodo escolhido. Então, são 9 possibilidades de cômodo. Então, assim, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem que o seguinte, 5 vezes 6 vezes 9, 270 possibilidades de respostas. Então, assim, existem 270 possibilidades de respostas diferentes, na qual uma dessas é a correta, certo? Que apresenta qual foi o personagem, qual foi o objeto e qual foi o cômodo escolhido, certo? Então, uma dessas respostas aqui está correta. Aí, assim, na hora da prova do Enem, às vezes, quando você está nervoso ou apressado, você vai lá e vê o 270 com letra E e marca. No entanto, o Enem às vezes coloca, ultimamente eu costumo colocar esse item aqui até na letra justamente para que o aluno ele marque errado mesmo, certo? Para que você tenha o máximo é necessário que você tenha o máximo de atenção. Por quê? Olha, a resposta não é a letra E, apesar de ter o 270 aqui. Por que não é? Porque a justificativa é a seguinte: o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há, então veja, 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Então, assim, pelo princípio da casa dos pombos, como são 270 possibilidades de respostas, certo? E são 280 alunos, certo? E os alunos eles têm que apresentar respostas diferentes. Então, assim, como a quantidade de alunos é maior do que a quantidade de respostas, logicamente não será necessária nem a participação de todos os alunos. Né? Então, assim, como existem 10 alunos a mais do que a quantidade de respostas, então um deles irá acertar. Então, letra A, correto? Porque são 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas, certo? Essa é uma questão muito simples, então a gente tem que prestar atenção aqui na quantidade de alunos e a quantidade de respostas. Como a quantidade é superior, né, é maior do que a quantidade de respostas, logo um deles irá acertar, ok?
Próxima questão, a gente tem o seguinte. Questão 2. A questão 2 fala a respeito de uma empresa que construiu uma página na internet e para acessar essa página será necessária uma senha no formato a ser definido por essa empresa, certo? Existem 5 possibilidades de senhas, como descrito aqui no quadro, em que L representa a letra e D representa um dígito, certo? Assim, das possíveis letras, temos um total aqui de 26, certo? E para os dígitos nós temos um total de 10 possibilidades, certo? E a empresa quer escolher uma opção de formato, como a questão já diz aqui, cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, que são quantos clientes? Né? 1 milhão de clientes. Mas que esse número não seja superior ao dobro, ou seja, a quantidade de possibilidades de senha deve estar entre a quantidade de clientes e o dobro da quantidade de clientes, certo? Nesse intervalo aí. Aí pergunta, a opção que mais se adequa às condições da empresa é. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? Calcular a quantidade de possibilidades de senhas em cada um desses itens, né? Em cada um desses formatos de senhas, para ver qual que se encaixa nesse padrão, em estar entre maior do que a quantidade de clientes e inferior à quantidade do dobro de clientes, certo? Então, é interessante na prova do Enem você marcar esses itens interessantes da questão, certo? Esses que você vai utilizar. Perceba, L e D significa que a letra e D o dígito, certo? São 26 letras e 10 dígitos. Lembrando que elas podem se repetir, isso é uma informação muito interessante, você tem que prestar atenção nisso, tá? Que pode se repetir. E outra coisa, o item que a ser marcado depende disso. Ó. A senha escolhida é aquela que as possibilidades dela, a quantidade está entre o número de clientes e o dobro do número de clientes, certo? Ou seja, maior do que o número de clientes e inferior, ou seja, não seja superior, quer dizer que é inferior ao dobro do número esperado de clientes, certo? Ou seja, tem que estar entre 1 milhão e 2 milhões, certo? Então a gente tem que calcular agora a quantidade de possibilidades de senha em cada um desses formatos. Formato 1, formato 2, formato 3, 4 e 5, correto? Ok. Esse é muito simples porque você já percebe que o seguinte, no formato 1, a nossa senha ela vai ter que ter, primeiramente, uma letra, certo? Na primeira posição, ela é composta de 6 espaços, né? E nos 5 últimos espaços aqui, dígitos, ela tem que apresentar, né, dígitos, né? Então, no primeiro espaço tem que ser uma letra, nos 5 últimos espaços tem que ser dígitos. Então, qual é o total de possibilidade de senha que existe para esse formato aqui? Vamos lá. Para a primeira posição, você tem um total de 26 letras possíveis. Para a segunda posição, você tem um total de 10 dígitos. Na terceira, 10. Quarta, 10. Quinta, 10. Sexta, 10. Por que 10, 10, 10? Porque a questão disso é o seguinte, ó. Podem se repetir, ou seja, o dígito que você escolheu aqui na segunda posição poderá ser escolhido novamente na terceira posição e assim por diante. Por isso que o 10 ele não está no formato de fatorial aqui, 10, 9, 8, 7, 6, tá? Por isso que ele está 10, 10, 10, porque pode repetir. Então, assim, essa multiplicação aqui pelo princípio fundamental da contagem, ela te dá o total de possibilidades de senhas diferentes para esse formato. Então, esse formato aqui te dá um total de 26, né, vezes 10 a quinta, então 2.600.000. Só escreveu 26 e acrescentar 5 zeros, né? Então, esse formato, essa senha da opção 1, ela não é válida. Por quê? Por que ela não é válida? Porque a questão diz o seguinte, que tem que ser superior ao número de clientes e inferior ao dobro. Então, assim, o número de clientes corresponde a 1 milhão. Então, tem que ser superior a 1 milhão e inferior a 2 milhões, que é o dobro. Essa aqui é maior do que 2 milhões. 2 milhões e 600 mil, então não é válido, certo? Item 2. O item 2, ele é composto aqui, ó, de 3 dígitos, certo? Como são 3 dígitos, então, ó, o 10, 6 dígitos, né? Então, é 10 6 vezes, porque o dígito ele pode se repetir. Então, 10 possibilidades na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, quinta e sexta. Então, isso dá 10 à sexta potência, que corresponde a 1 milhão. Então, também não é válido, porque tem que ser superior ao número esperado de clientes. Ou seja, tem que ser maior do que 1 milhão. Então, o item 2 não é válido. O item 3 a gente não precisa nem fazer. Na prova você vai rabiscando aqui na frente e fazendo aqui para ser mais rápido, né? Eu estou detalhando aqui para a gente entender. O item 3 você não precisa nem fazer. Por quê?
Se o item 1 não foi válido, o item 3 ele é semelhante a 1, certo? Trocou o 10 aqui na segunda posição pelo 26. Se esse aqui já foi maior do item 1, logicamente o item 3 será muito maior, porque ó, ao invés de ser multiplicado por 10 aqui na segunda posição, eu estou multiplicando por 26. Então essa resposta do item 3 será maior do que a do item 1. Então esse número aqui é o 26 ao quadrado vezes 10 à quarta, que é a potência correspondente a essa multiplicação, é maior do que o item 1. Tá? Então, se é maior do que 2 milhões e 600 mil, não é válido, porque tem que estar entre 1 milhão e 2 milhões, certo? O item 4, a gente percebe o seguinte, não precisava nem fazer também, porque quando você olha aqui, ó, são 5 possibilidades de dígitos. Então é 10 elevado à quinta potência, ou seja, 100 mil. Se o anterior do item 2 era 1 milhão, não é possível, porque tem que ser maior do que 1 milhão, então 10 elevado à quinta é menor ainda, não dá. Aí você já poderia parar por aqui e ver que a resposta correta é a opção, é a quinta opção, né, porque só restou ela, e já poderia vir aqui e marcar na prova do Enem. Claro, mas aí a gente vai testar só para vocês verem, né? Na quinta opção a gente tem 3 letras, possibilidades de letras, e 2 posições referentes ao dígito, certo? Então, ó, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Como eu já disse, por exclusão, você já iria ver que a resposta correta era a quinta. Não precisa nem resolver isso aqui, mas eu coloquei 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado, certo? Então, letra E. Só por via das dúvidas, para a gente testar, o 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado é 1.757.600. Ou seja, é maior do que a quantidade de clientes, que é 1 milhão, e é inferior a 2 milhões, que é o dobro. Está entre 1 milhão e 2 milhões, então é elevada. É a única. Então, letra E. A opção de ser elevada é a quinta opção, certo? Como eu já disse, na prova do Enem você vai fazer aqui na frente e você vai, para não perder tempo, e não precisa ir multiplicando todos, você vai excluindo, é o processo de exclusão de itens. Né? Outra dica, geralmente em provas do Enem, quando é uma questão você tem que testar os itens, e eu recomendo você começar pelo último, igual aqui deu letra E, certo? Porque eu já penso nessa possibilidade do aluno ir testando desde o primeiro até chegar ao último, e aí gasta muito tempo, sendo que a resposta é quase sempre nessas que você tem que testar, está em um dos últimos itens, certo? Então comece a testar pela última e vai voltando, certo? Ok, muito bem. Questão 3. Uma secretária possui 6 camisas, 4 saias e 3 pares de sapatos. O número de maneiras distintas com que a secretária poderá se arrumar usando uma camisa, uma saia e um par de sapatos corresponde a, considerando que essas camisas são diferentes entre si, as saias também e os pares de sapatos também, certo? Então assim, ela vai ter que escolher uma camisa, uma saia e um par de sapato. Isso aqui é muito simples, você já enxergar a resposta, eu acredito, que é o princípio fundamental da contagem, né? Tem que escolher uma camisa entre as 6, uma saia entre as 4 e um par de sapato entre os 3 pares. Então, a quantidade total de possibilidades, né? Princípio fundamental da contagem, 6 vezes 4 vezes 3, não é isso? Então, 72 maneiras, que é pelo princípio fundamental da contagem, certo? Total de possibilidades aqui, ok? Questão 4. Quantas senhas com 3 algarismos diferentes, lembrando da questão 2 anterior, do slide anterior, que lá falava que os algarismos poderiam se repetir. Nesse caso, quantas senhas com 3 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, assim, perceba que nos itens referentes a essa senha aqui, você não poderá repetir o algarismo, tá? Então, assim, perceba. Já até marquei para vocês verem. Como são 3 possibilidades, 3 algarismos, tá? No primeiro algarismo você terá 9 possibilidades, porque é do 1 ao 9. Como aqui você já utilizou um desses algarismos aqui, restarão quantas possibilidades para a segunda posição? 8. E para a terceira, 7. Lembrando que isso aqui não falasse, se falasse aqui que poderia repetir, então seria 9, 9, 9, como na questão 2. Mas nesse caso, como não pode, então 9 possibilidades para a primeira posição, 8 para a segunda e 7 para a terceira. Então, total de 504 senhas. Você pode utilizar a expressão do arranjo, uma vez que aqui fala que são algarismos diferentes, então você pode utilizar aquela expressão do arranjo simples, mas você não precisa ficar dependendo de fórmula e decorando expressões, tá?
Então, assim, se você quiser fazer dessa forma aqui, ou de outro método de organização do princípio fundamental da contagem, tudo bem, mas se quiser também utilizar a expressão, pode fazer da seguinte forma. Eu tenho 9 possibilidades de algarismos, deles eu tenho que escolher 3, certo? Em que, logicamente, a ordem desses objetos aqui interfere no resultado, uma vez que eles não vão repetir. Então, arranje 9 tomates 3 a 3. Então, assim, resolvendo aqui 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial por 9 fatorial dividido por 6 fatorial. Desenvolvo 9 deu 6, simplifico o 6 do numerador divido por 6 fatorial e o do denominador também por 6 fatorial. Então, ficou 9 vezes 8 vezes 7, né? 504 senhas. Ou seja, mesma resposta, certo? Questão 5. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio, né? Primeiro, segundo e terceiro lugares. Logicamente, cada jogador só pode ocupar uma única posição. Por exemplo, o mesmo jogador não poderá estar ao mesmo tempo em primeiro e segundo lugares, por exemplo. Tá? Então, assim, o que você tem que perceber que é o seguinte: se no pódio, primeiro, segundo e terceiro lugares, se você mudar duas pessoas aqui de posição, por exemplo, tirar uma pessoa do segundo lugar e colocar no primeiro, e a do primeiro colocar no segundo, essa classificação já muda, ou seja, a ordem dos fatores aqui altera o resultado, certo? Então, quando é desse sentido, né, você já começa a perceber que se trata de arranjo, quando a ordem dos fatores altera o resultado, certo? Modifica o resultado. Então, assim, você tem 8 jogadores, dos quais você precisa arranjar 3 a 3. Então, você pode fazer dessa forma, ó, ou pelo princípio fundamental da contagem, ou utilizando a expressão do arranjo. Eu escolhi fazer aqui pelo arranjo, então arranjo de 8 tomado 3 a 3, né? 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Então, fica 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Isso implica em que? Vou desenvolver o 8 até o 5 fatorial, que aí eu divido o 5 fatorial por 5 fatorial e o denominador por 5 fatorial. Então, simplifica, fica 8 vezes 7 vezes 6, que é 336, certo? Então, letra A, 336 formas. Você poderia fazer também pelo princípio fundamental da contagem, né? Já chegaria aqui, ó. Na primeira posição, tem 8 possibilidades de jogadores, na segunda 7, na terceira 6. 8 vezes 7 vezes 6, 336. É até mais rápido, às vezes, do que você ficar, digamos que, decorando expressão ou dependendo disso. Claro que você tem que conhecer porque facilita muito, certo? Em algumas situações. Ok. Questão 6. Uma faculdade mantém 7 cursos diferentes. No vestibular, os candidatos podem fazer a opção por 4 cursos, determinando-os por ordem de preferência. Então, o número possível de formas de optar é. Então, muito semelhante à questão anterior, já disse aqui, ó, o candidato tem que escolher 4 cursos dos 7 que a faculdade dispõe, só que ele vai determinar esses cursos por ordem de preferência. Qual é o que ele quer primeiramente, o que fica na segunda colocação para ele, terceira e quarta opção de escolha. Certo? Então, assim, por ordem de preferência. Então, isso se trata de arranjo. Ou pode ser feito também através do princípio fundamental da contagem, para descobrir o número possível de formas de escolhas dos cursos, ou seja, de optar, certo? Então, a gente tem um arranjo de 7 cursos escolhidos 4 a 4. Então, um arranjo de 7 tomados 4 a 4. Então, 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial, fica 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Desenvolvo 7 até o 3. Simplifico o 3 fatorial do numerador dividindo por 3 fatorial e o denominador também. Então, fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, certo? Que resulta em 840, né? Então, 840 formas, correto? Ou você poderia fazer também pelo princípio fundamental da contagem. São 4 cursos que você pode escolher. Para a primeira escolha, você tem 7 possibilidades de curso. Para a segunda, sua segunda preferência, digamos assim, você tem 6 possibilidades. Na terceira, 5. Na quarta, você tem 4. Então, assim, na primeira possibilidade você tem 7. Na primeira escolha você tem 7 possibilidades, na segunda 6, na terceira 5 e na quarta 4. Então, multiplicando isso aí, 840 formas, correto? Pois é, pessoal. Bons estudos, ok? A gente começa a ver nos próximos vídeos a respeito de combinação simples, certo? E continue estudando. Até mais.